Olá, gente. Mais uma vez, bem-vindos ao canal Varia Cíntia. Esse é o terceiro vídeo de uma série sobre resumos. No primeiro vídeo, aqui no card, a gente apresentou uma visão geral sobre o resumo. No segundo vídeo, apresentamos em mais detalhe as 4 operações que a gente realiza com o objetivo de obter um resumo. Nesse vídeo, nós vamos apresentar um exemplo. Espero que vocês gostem, deixem um like, se inscrevam no canal, ok? Então, vamos lá. Gente, esse texto aqui eu vou apresentar parágrafo por parágrafo. Enquanto eu faço isso, vocês podem pausar para poder ler cada um deles. É um texto extraído do livro As Melhores Técnicas de Estudo, de Barnabé Thierno. Este é o primeiro parágrafo. Aqui vocês têm o segundo parágrafo. Aqui tem o terceiro parágrafo. O quarto e último parágrafo. Como eu disse, podem ir pausando para ler. Vamos começar agora a nossa análise com o objetivo de resumir. Então, no primeiro parágrafo, vamos ver aqui a primeira parte com o objetivo de suprimir e selecionar. É isso que a gente vai fazer na maior parte do exemplo. Aliás, vocês vão perceber que suprimir e selecionar é a coisa que a gente mais faz na hora de resumir, ok? Então vamos lá. A primeira parte, vejam só, em primeiro lugar a gente tem que lembrar, a gente está buscando a função de cada parte do texto. Então a gente tem que se preocupar com a função desse trecho aqui. Esse trecho é difícil de categorizar, ao menos segundo as possibilidades que a gente deu no outro vídeo. E aqui ficou a primeira dica, nem sempre a gente vai conseguir categorizar com tanta facilidade, e isso não deve nos impedir. De todo modo, não vou deixar de analisar. Esse trecho aqui parece muito mais ser um recurso estilístico utilizado pelo autor para chamar a atenção para as ideias das quais ele deseja tratar. E no segundo trecho é que a gente vai ver uma dessas primeiras ideias, onde ele formula algo que pode ser tido como uma boa candidata para a tese do texto. Veja, está no primeiro parágrafo e tem esse tom de uma proposição geral. Todo ser humano se transforma em função dos seus pensamentos e de sua força. O que vai dizer se essa é mesmo a tese do texto, a relação dessa declaração com a anterior e com as seguintes. Ok? Então, à primeira vista, a primeira declaração nos remete a ela. Ela torna o objetivo da primeira declaração é tornar a segunda algo mais modesto, mais concreto e mais plausível, mais fácil de ser verdade. Vamos agora para o segundo parágrafo. No segundo parágrafo, o que é que nós temos? Veja, a palavra vontade, ela se repete. Ela apareceu no primeiro e ela aparece de novo no segundo. Então, fica a dica para a gente. Provavelmente é uma palavra-chave para um texto de 4 parágrafos curto, como a gente está vendo. Olha só, essa declaração, que é o parágrafo inteiro, né, o período inteiro é o parágrafo, parece que ela domina a anterior. A declaração anterior, o parágrafo anterior, parece servir a essa, como se naquele parágrafo anterior nós encontrássemos uma premissa para a qual este outro é uma conclusão. Então vejamos, no primeiro a gente viu que o que importa é o homem, ou humano, se transforma em função dos seus pensamentos e de sua força de vontade. Aqui nós temos uma ordem, um chamamento: desenvolvam vontade para que os atos que vocês desenvolvem se tornem hábitos. Então veja, esse aqui parece que expande a primeira declaração e acrescenta elementos àquela anterior. Aqui nós temos mais precisamente o foco na vontade. Em cima nós temos pensamento e vontade, e aqui o foco é vontade. E a ideia de transformar-se continua. Muito bem, agora, gente, vamos para o terceiro parágrafo. Aqui no terceiro parágrafo, embora seja um grande período, mas a gente pode dividir entre antes do ponto e vírgula e depois do ponto e vírgula, como se fossem 2 períodos. No primeiro, aqui nós temos algo que
mais uma vez se relaciona com a declaração anterior, então acho que a declaração que estava no segundo parágrafo é, no final das contas, a tese, que nesse parágrafo está sendo expandida. Nós temos mais elementos e nesse parágrafo aqui nós temos uma definição. Todo esse primeiro período é uma definição do que ele chama vontade constituinte. É só dar uma observada aí. Então, aqui ele desenvolve o que antes a gente chamou de conceito-chave, era só a vontade, agora ele especifica ainda mais, é a vontade constituinte. É essa vontade que, pela repetição, parece ser desenvolvida, que é a ideia da qual ele está tratando. Agora vejamos, nesse segundo período, o que é que nós temos? Mais uma expansão. Ele trata ainda da mesma ideia de repetição de atos positivos. Agora ele vai dizer que aquela vontade, a vontade constituinte, vai se transformar numa outra vontade, a vontade constituída. É nisso aqui que esse parágrafo, que esse período expande o anterior. Então é só uma expansão. Aquele parágrafo, que é o segundo, continua dominando todo o texto, e nisso a gente vê que ele é uma tese, que o texto vai expandindo pouco a pouco. Aqui, na expansão, ele liga a vontade constituinte à vontade constituída, gente. Muito bem. E no quarto parágrafo, o que é que nós temos? No quarto parágrafo, nós temos uma paráfrase de tudo que já foi dito. Não se acrescenta nenhum novo elemento. O que ele faz é dizer o que já disse de uma outra maneira, e ele dá um tom de conclusão nesse último parágrafo, fazendo um chamamento mais forte, nos convocando a fazer o que ele sugere ser uma boa ideia. É isso que ele acrescenta. Tá? Então vamos começar o trabalho de supressão. Como esse último parágrafo ele apenas repete com outras palavras o que já foi dito, a gente não precisa reter nada dele. A gente vai, na verdade, suprimir o parágrafo inteiro. Vamos voltar agora para o primeiro parágrafo. A gente suprime aquela primeira parte, que, como nós vimos, é só um recurso estilístico, não tem muita função no texto além disso, portanto, o conteúdo dele não é tão importante. E da segunda declaração, ela tem alguma importância, então a gente pode reduzir. Veja, nós tiramos o que ele não vai retomar ao longo do texto, que é a referência aos pensamentos, ele vai focar na vontade. Então, o que a gente retém, o material que a gente retém, é isso. O humano se transforma em função de sua força de vontade. Veja que eu não alterei nada, apenas reduzi, comprimi. No segundo parágrafo, mais uma vez, o que é que nós temos aqui? Como esse parágrafo ele é uma expansão, o que nós podemos fazer é tirar alguns elementos. Na verdade, a gente pode tirar todo ele, e a gente, no terceiro parágrafo, é que tem não apenas a tese, mas a tese desenvolvida no seu clímax, no seu ápice. Ele vem desenvolvendo a tese de que a gente precisa repetir certos atos e que essa vontade que a gente usa, que é constituinte, vai se transformar na autêntica vontade. Então, é aqui que está o núcleo. Portanto, a gente vai apenas reduzir nos seus elementos desnecessários. Olha só, vejam que onde a gente tinha o constante exercício de repetição eu vou deixar só o exercício de. Por quê? Porque a ideia de exercício nos remete à constante e nos remete à repetição. Esses dois elementos são redundantes. Aí logo em seguida, veja, ele fala dos atos positivos que exigem trabalho e esforço. Esforço é trabalho. A gente tira, é redundante. O que chamamos de, quando a gente diz vontade constituinte, cumpre a mesma função. Então, o que chamamos de é supérfluo. E aí ele, de novo, ou em processo de formação. Em processo de formação, está só fazendo uma paráfrase a constituinte. A gente tira também. Tudo isso a gente pode suprimir como desnecessário. No segundo trecho, veja, pela repetição obstinada desses atos, aí não precisa repetir que são positivos, esses atos, está retomando os atos positivos lá de cima. Logo, é também um recurso estilístico, a gente tira. Se conquista, a autêntica força de vontade. E aí, o que se chama de vontade constituída, treinada, aí, tudo isso a gente pode suprimir, porque na verdade o foco dele não é a vontade constituída.
e, enfim, a gente vai tirar por essa razão. Treinada e capaz, esse treinada já remete ao exercício lá de trás, capaz de se tornar agradável, a gente mantém, prazeroso repete agradável, o que antes a gente mantém, nos a gente tira, porque fica pressuposto, ele está falando a gente, exigia esforço. Se o esforço é grande ou pequeno, isso não faz tanta diferença para o nosso resumo, ok, gente? Então vamos lá, como é que ficou? Qual foi o material que a gente reteve? Olha, eu só fiz pegar o que ficou, eu ainda não mudei, não alterei. Então olha, aliás, eu fiz só uma alteração, em vez de dizer humano, eu botei o humano, só isso. O humano se transforma em função de sua força de vontade, isso a gente pegou lá do primeiro parágrafo. O exercício de atos positivos que exigem trabalho é vontade constituinte, isso a gente pegou do terceiro parágrafo. Pela repetição desses atos se conquista a autêntica força de vontade. Percebe? Eu acrescentei o autêntica força de vontade da qual ele fala, é uma expressão melhor que ele fala no quarto parágrafo. Eu tirei de lá e trouxe para cá. A autêntica força de vontade, capaz de tornar agradável que antes exigia esforço. Aqui eu tirei do terceiro parágrafo. Gente, o material retido por supressão e seleção tem aqui 42 palavras. Não tem material a ser combinado, então, para vocês verem que nem sempre a gente realiza todas as operações, muito frequentemente a gente não vai ter material para combinar fazendo resumo, só às vezes. Resta agora a gente fazer a adequação, então vamos modificar, vamos tentar tornar essa linguagem ainda mais concisa. Olha só como é que a gente fica. A vontade transforma o homem. Quando, em sua vontade constituinte, se exercita pelo trabalho, ele conquista a autêntica força de vontade e torna agradável que antes exigia esforço. Veja, já dá para ver que esse texto está menor e, me parece, ao menos, mais claro. Vamos ver o que é que a gente fez. Nessa primeira sentença, a gente substituiu a voz reflexiva pela voz ativa. Então, o homem se transforma, é isso que é repetitivo. O homem faz algo com o homem. A gente pode transformar isso numa frase mais direta e simples. A vontade transforma o homem. Fica subentendido que essa vontade é do homem. Então a gente não precisa ter a voz reflexiva para que a gente entenda que é a vontade do homem transformando o homem. Essa é uma mudança absolutamente justificável. Em segundo lugar, eu não repeti o homem, eu tornei ele. E por esse ele, que é um pronome pelo qual retomo a ideia anterior, eu faço um aproveitamento do sujeito da primeira frase. Isso simplifica bastante as coisas, eu não preciso de um novo sujeito totalmente desenvolvido no segundo período aqui. Além disso, olha, eu botei aqui quando e ele. Esses dois elementos conjugados como estão fazem com que a gente contraia dois períodos em um. Era o que a tinha antes, a gente tinha aquelas duas partes vindas do terceiro parágrafo, aqui a gente condensou em uma sentença mais simples. Por fim, a gente elimina locuções verbais, que costumam ser longas. Em vez de capaz de se tornar, a gente botou só torna. Então, antes, a gente tinha 4 parágrafos, 188 palavras. Numa linguagem mais concisa, a gente tem 1 parágrafo e 29 palavras, uma redução de 75% em relação à quantidade de parágrafos e uma redução de 85% em relação à quantidade de palavras. Gente, eu espero que assim a gente tenha conseguido visualizar como é a mecânica do processo de resumir. Isso aqui que a gente viu, aliado ao que já falamos em outros vídeos, como por exemplo sobre sublinhado e tomada de notas, os outros vídeos de resumo, enfim, deve nos ajudar a fazer um bom resumo. Muito bem, gente, então esse foi o terceiro vídeo da série sobre resumo. Nós conseguimos concluir. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal e até a próxima.